E aí, pessoal, tudo bom? O Aleph surgiu em aula com uma dúvida bem interessante a respeito de alguns exercícios. Ele não conseguiu resolver os exercícios que falavam a respeito de colinearidade entre vetores. Eu achei estranho, mas em aula eu não consegui dar suporte para ele. Considerei bem difícil aqueles exercícios, não tinha resolvido eles ainda. Deixa eu dar uma olhada aqui na lista, só para a gente ver quais são os exercícios nesse caso. Então, verificar se são colineares os pontos, né? Esses dois aqui, letra A e letra B, você tem que verificar se os pontos são colineares. E ele também teve dúvida no 13, 14 e no 15. Então eu vou, nesse tutorial, vou tentar auxiliar vocês para resolver esse exercício, pegar ele mais profundamente, porque realmente é um exercício mais complicadinho. E não porque ele é difícil, mas porque, de acordo com as sugestões que eu dei em aula, nos slides, as informações que estão lá, vocês só vão conseguir resolver esse exercício se vocês deduzirem a fórmula. Bem, vamos entender por que vocês vão precisar deduzir a fórmula. Acho até ideal eu pegar o exercício de novo aqui. Bem, ó, o objetivo desse exercício aqui é verificar se os pontos são colineares. O A, B e o C nesses três casos. Então a gente precisa entender melhor como funciona o conceito de colinearidade entre vetores. Vou abrir os slides aqui. Então, pegando o slide da primeira aula, nós temos que, quer dizer, na primeira aula teórica, no caso, né? A gente teve outras duas aulas antes dessa aula aqui. Mas, enfim, os vetores colineares são vetores que possuem a mesma direção e sentido. E eles podem ser representados por uma mesma reta, né? Eles podem estar na mesma reta, ou podem estar em retas paralelas. Esse conceito é importante ressaltar porque, dado o fato de que vetores colineares têm essa relação com retas paralelas, você também pode considerar que eles possuem uma dualidade com o paralelismo. Então, todos os conceitos que se aplicam a retas paralelas, na maioria dos casos, também se aplicam a vetores colineares. O que mais que a gente pode estar vendo aqui? Isso aqui eu vou mostrar depois. Então, vamos pegar aqui a parte da aula que fala sobre paralelismo entre vetores. Já que a gente já sabe que vetores colineares e vetores paralelos são quase a mesma coisa, então uma regra funciona para outra na hora da resolução dos exercícios. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Se dois vetores u, x1, y1, z1 e v, x2, y2, z2 são colineares, ou seja, são paralelos, existe um número k tal que u é igual a k vezes v. O que isso significa? Que você consegue estabelecer paralelismo entre vetores se o vetor que você está testando se é paralelo ou não for resultado da multiplicação por um escalar com relação a u. Tá? Então, se nós pegarmos aqui aquela parte seguinte da dedução da fórmula ali, ó, x1, y1, z1 igual a k, x2, y2, z2 e aplicar uma propriedade distributiva, nós vamos obter que para obter o escalar k, basta que você divida as componentes dos dois vetores, uma pela outra. Então funciona tanto para 2D como para 3D nesse caso. Pega lá, ó, x1 divididos por x2, ou seja, o x do primeiro vetor divididos pelo x do segundo vetor, vai resultar em k. Tá? Ou seja, a relação estabelecida entre o vetor 1 e o vetor 2 é k.
Só que para que essa relação seja válida, a igualdade tem que ser a mesma tanto para x como para y como para z. Tá? Se a divisão dos componentes x1 por x2, y1 por y2, z1 por z2 resultar no mesmo k, isso significa que um vetor estabelece uma relação de proporção com relação ao outro. Tá? E essa relação de proporção nada mais é do que multiplicar o vetor por um escalar. Sendo o escalar maior que pode ser um escalar inteiro, na verdade, ou um escalar fracionário. Beleza? Ou seja, dois vetores eles são paralelos se suas coordenadas são proporcionais. Estabelece-se uma relação de proporção entre uma e outra. Tá? Então vamos dar uma olhadinha na prática nesses conceitos aqui. Vou tentar desenhá-los no Photoshop para a gente trabalhar em cima deles. Bem, se nós desenharmos aqui uma linha sendo... Deixa eu dar uma normalizada aqui. Sendo esse ponto aqui o ponto A, digamos assim, e esse ponto aqui o ponto B, como que a gente obtém o vetor de A em direção a B? Como nós fazemos para obter esse vetor? Basta que nós façamos B menos A, certo? Então isso aqui poderia resultar no nosso vetor V, que é esse vetorzinho aqui. Deixa eu aumentar um pouco essa opacidade. Beleza? Então aquele ali é o nosso vetor V. Como que a gente faz para calcular então um vetor paralelo de AB? Digamos que A ele valha 4 e 8, por exemplo. Vou pegar uns números mais fáceis, né? Como é que a gente obtém um vetor paralelo a esse cara, um vetor colinear? Basta que nós multipliquemos ele por um escalar fracionário ou inteiro. Fracionário seria a divisão, né? Uma divisão do vetor por um escalar. E a multiplicação seria a relação do vetor com um escalar inteiro. Então vamos representar isso. Nós poderíamos ter um vetor B. Deixa eu até fazer diferente aqui. Deixa eu apagar aqui para ficar mais claro. Vamos colocar que esse aqui é o vetor V e esse aqui é o vetor U. Beleza? Então o vetor U, digamos que ele vai ser 20V. Tá? Então, ó, nós vamos multiplicar o V por um escalar 20. Seguindo a fórmula lá do exemplo. Então observe aqui, ó. U é igual a KV. Tá? Vejamos aqui. Qual seria o resultado dessa multiplicação? U seria igual a 80, que é 4 vezes 20. E aqui nós temos que 20 vezes 8 é 160. Beleza? Agora, considerando que nós temos um vetor... deixa eu pensar uma letra, um vetor P aqui. E ele representa 1/2 de V. De K. Exatamente, de V, desculpa. Qual seria o resultado aqui nesse caso?
seria 2 e 4. Né? P valeria 2 e 4, porque é a divisão pela metade das componentes. P é igual a 2 e 4. Beleza? Então vamos tentar estabelecer relações aqui agora entre o U e o V. Vou fazer melhor aqui. Deixa eu trocar de cor. Se nós tivermos um vetor assim, representando o nosso U. O nosso vetor V seria mais ou menos esse vetorzinho aqui, ó. Na verdade, um vetorzinho bem pequeno. Ele representa uma unidade de U. A gente já consegue deduzir aqui pelo desenho que ele representa uma unidade de U. Ou seja, como nós vimos ali, U é igual a 20 V e V é igual a 1 sobre 20 de U. Nós já estudamos isso na aula? Sim, nós estudamos essas propriedades na aula de escalares. Então, se vocês derem uma olhada aqui na aula, nós já provamos a relação de proporção entre um vetor e outro ali. Observe o vetor U. Ele é igual a menos 2 sobre 5V e o V ele é igual a menos 5 sobre 2U, se você observar o desenho. E aqui tem toda uma prova relacionando os dois, calculando, estabelecendo algumas ideias sobre os dois vetores, para provar que a proporção de U sobre V é menos 2 sobre 5 e a proporção de V sobre U é menos 5 sobre 2. Então depois deem uma estudada nessas provas aqui, porque elas explicam exatamente esse conceito de proporção, caso vocês ainda não estejam entendendo, tá? Bem, então, considerando aqui essa fórmula que nós obtemos, será que a gente consegue provar que eles são realmente paralelos um ao outro? Então, em primeiro lugar, deixa eu apagar aqui um pedaço para poder utilizar aqui. Em primeiro lugar, vamos lá. Se eu tenho que o vetor U é paralelo a V, isso significa que U, na maioria dos casos, eu ainda não bati num caso que paralelismo não bata com colinearidade. Então eu vou sempre considerar que colinearidade e paralelismo significam a mesma coisa, tá? A ver. Essa é uma das nossas afirmações. Então, nós podemos estabelecer que x1 sobre x2 é igual a y1 sobre y2. E dessa forma, se nós pegarmos aqui, ó, esse aqui seria o nosso x1, esse aqui é o nosso x2, esse é o nosso y1 e esse aqui é o nosso y2. Pegando aqui, nós obtemos que, para provar a colinearidade entre esses dois vetores, 4 sobre 80 é igual a 8 sobre 160. Nós estamos fazendo a conta desses caras aqui com relação a que proporção nesse caso. Qual é a proporção que a gente está querendo testar?
se nós estamos colocando os componentes do segundo vetor embaixo, nós estamos querendo provar essa proporção aqui, ó, de V com relação a U. Na verdade, U com relação a V, né? Que U é uma parte em 20 de V. Para que a gente obtesse o resultado do escalar de V com relação a U, nós teríamos que colocar os valores das componentes do vetor V em cima. Quer dizer, do vetor U em cima, tá? Aqui a gente está colocando os valores do vetor V em cima, não do vetor U. Então vamos lá. Calculando aqui, como que a gente obtém o resultado? A gente pode passar o 80 multiplicando para lá e o 160 multiplicando para cá, ou a gente pode simplificar só essas operações aqui, né? Então uma forma da gente simplificar isso é dividindo tudo por 4. Vamos dividir tudo por 4 aqui. Então, vou pegar uma outra cor aqui. Dividindo por 4, nós obtemos 1 sobre 20, que é igual a 2 sobre 40. Agora ficou um pouco mais fácil de trabalhar, né? Agora, executando a multiplicação, nós obtemos que 40 vezes 1, ou seja, 40, ó, aqui, tá? É igual a 20 vezes 2, ou seja, 40. Opa, olha uma igualdade aqui. A balança está equilibrada. Passando esse 40 subtraindo, nós obtemos que 0 é igual a 0. 40 menos 40 é 0. Então, estabelecida a igualdade, a gente prova que os vetores eles realmente são paralelos. Existe paralelismo entre esses vetores, tá? E se nós fôssemos calcular aqui, ó, o valor de K? Percebam que o valor de K ele é 1 sobre 20 ou 2 sobre 40. Se você executar a divisão disso aqui, vai dar 0,05. A gente não precisa chegar nesse preciosismo de cálculo, porque nós já sabemos aqui, ó, que o valor do escalar de U com relação a V realmente é 1 sobre 20. Se nós tivéssemos feito a operação inversa aqui, ó, para obter uma proporção diferenciada, 80 sobre 4 é igual a 160 sobre 8. Nós teríamos obtido, vamos fazer aqui em cima, 20 sobre 1, executando aquela simplificação por 4 lá que a gente executou. 20 sobre 1 é igual a opa, desculpa, estava pensando em outra coisa aqui. 80 sobre 2. Então aqui, ó, nós já obtemos a proporção. Isso aqui, se você executar mais uma etapa de simplificação, você também vai obter a proporção correta. Na verdade, aqui é 2 sobre 40, tá? 40 sobre 2 fica aqui igual a 20 sobre 1. Então, você obtém os resultados idênticos, que é a proporção de um com relação a outro. Entendido isso daqui? Aqui, vamos estabelecer qual foi o problema que nós trabalhamos em cima. Nós estabelecemos a condição... Vou pegar até outra cor. Condição, paralelismo, de paralelismo entre dois vetores D. Então,
os dois pontos importantes aqui dessa afirmação são dois vetores, paralelismo entre dois vetores e 2D. Tá? Essa aqui é a nossa primeira prova. Para calcular paralelismo entre dois vetores 2D, a gente executa esse procedimento aqui. Bem, agora vamos dar uma olhada no exemplo do slide. Qual é o exemplo do slide? Aqui eu estabeleço um exemplo entre condição de paralelismo entre dois vetores 3D. Será que é a mesma coisa que dois vetores 2D? Sim, é a mesma coisa. Mas por quê? Porque se você observar o nosso exemplo lá, nós só trabalhamos com x e y. Para adicionar um terceiro componente z, basta que a gente crie uma nova igualdade, como mostra ali a equação. x1 sobre x2 é igual a y1 sobre y2, que é igual a z1 sobre z2. Tá? Então, pegando o exemplo, u e v, será que eles são paralelos? Basta a gente aplicar na fórmula, né? Menos 2 sobre 4 é igual a 3 sobre 6, que é igual a menos 4 sobre menos 8. Menos 2 sobre 4 vai dar 1/2. Tá? Tira os dois sinais, divide por 2. 1/2. Então, a gente obteve a proporção correta de u com relação a v. Agora, com relação aos componentes y. 3 sobre 6. Dividindo por 3 fica 1/2. Então, realmente, para y, esse também é o escalar. Agora, com relação a z, menos 4 dividido por menos 8 é a mesma coisa que 2 sobre 4, que é a mesma coisa que 1/2. Então, se o escalar para todos os componentes é o mesmo, esses vetores são paralelos e são colineares. Tá bom?